Fala, moteleiros! Estamos aqui hoje em mais um dia para trazer conhecimento. Vamos compartilhar com vocês mais um incrível conteúdo sobre aquecimento de motel. Como reduzir despesas no aquecimento do motel. Vamos conversar com o especialista do segmento, que é o Germano, da Fasterm, ou seja, é o Christian Germano, da Fasterm. O cara é expert no segmento e vamos estar trazendo aí um conteúdo muito bacana aí para você, moteleiro, que quer economizar no seu motel, melhorando ainda mais o aquecimento de água no teu motel, beleza? Vou estar chamando aqui o Germano, que vai estar compartilhando um conteúdo excepcional para você, moteleiro, evoluir ainda mais e, por cima, economizar no aquecimento de água do seu motel. Beleza? Vou chamar o Germano para a gente poder conversar sobre esse assunto. Aguardar o Germano aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço mais uma vez poder estar participando com vocês. Beleza? Olá, Germano. Olá, Christian, tudo bem? Quero te agradecer pelo seu tempo aí para você poder estar se dispondo a nos compartilhar conteúdo. Quero agradecer a Fasterm por disponibilizar você aí como técnico especialista aí em aquecimento de água e também compartilhar conhecimento. Quero muito agradecer aí a equipe da Nautilus, que foi muito prestativa aí com a nossa empresa para estar trazendo conteúdo e compartilhar conhecimento. Então, Christian, quero que você se apresente para a motelaria aí. Essa live ela vai ficar gravada depois e muitos motéis vão estar podendo assistir e ter essa visão de como reduzir despesas no seu motel. Então, gostaria que você se apresentasse aí para a turma, para o moteleiro, como você entrou nesse segmento, qual o teu know-how em cima de aquecimento de água e um pouquinho a história da Nautilus aí, qual é o know-how que ela tem, que eu sei que é muito, né, Cristiano? Com certeza. Roberto, boa noite a todos. Meu nome é Christian Toledo Germano, eu sou representante técnico comercial da Nautilus. A Fasterm é uma divisão de aquecimento de água de banho da Nautilus. Então, nós trabalhamos com processos até 60 graus, com água potável. Muitos acabam confundindo com piscina, porque piscina vai até 40 graus e é uma água que também pode ser aquecida com bomba de calor, só que a bomba de calor ela é um pouco diferente, porque na água de piscina nós temos o cloro, que é um sal que é extremamente oxidante. Mas corrosivo, a gente veio aqui para... Corrosivo, exatamente. E a gente veio aqui para falar da parte banho, parte moteleira, não descartando, porque tem muitos motéis que têm piscinas. Então nós podemos depois adentrar e falar um pouco disso em uma outra oportunidade. Claro, com certeza. Tá. Minha carreira eu comecei basicamente trabalhando com projetos técnicos voltados para a área de infraestrutura. Tudo voltado com geocompostos, geomantas, todas as especificações voltadas em projeto. Aonde eu trabalho, ainda tenho esse pessoal, que é o Grupo Ives, que é o maior grupo da Europa, produtores de geocompostos, geomantas, geogrelhas, que fazem tudo para impermeabilização, drenagem e amarração de terra. Com o tempo, a gente vai conhecendo pessoas, e através da minha esposa, eu conheci o Rickson, que é o gerente comercial da Fasterm. E, por um acaso, ele me apresentou o produto e eu fui conhecer um pouco mais a fundo. E me encantei e foi amor à primeira vista. Aonde a gente tem um produto sólido, um produto bem conceituado no mercado, que não traz problema principalmente para o cliente, que é a gama de produtos que eu trabalho. Não trazer problemas para ninguém. Exatamente. Então, nesse métier, a gente tem a Nautilus como uma empresa que está fazendo 36 anos em 2020, sendo a primeira empresa a produzir e nacionalizar bombas de calor em 1997. E em 2007, por uma demanda de mercado que veio a hotelaria e que veio também a motelaria, os altos custos do aquecimento de água baseado
no gás, que era o principal vilão, um dos principais vilões que eles têm. Existem dois principais no hotel e motel. Ar-condicionado principal, que gasta muita energia elétrica, e o segundo era o aquecimento, que era embaixo do gás. Tá? Então hoje nós temos aí o know-how de ser uma empresa pioneira, trazendo tecnologia nacional com a mesma qualidade que existe no hemisfério norte, Europa e Estados Unidos. Bacana. Então o know-how aí da Nautilus, que é uma divisão da... A Fasterm é uma divisão da Nautilus ou a Nautilus é uma divisão da Fasterm? A Fasterm é a divisão da Nautilus de aquecimento de água de banho. Beleza, então a o know-how Nautilus é a empresa-mãe. Beleza, então o know-how em relação a aquecimento de água é muito grande, né? Então vocês têm um conhecimento muito bom para ajudar ainda mais o segmento, não só a motelaria, como também a hotelaria, está melhorando ainda mais o segmento de aquecimento de águas aí em relação a economizar custos, ou seja, despesas, que é o grande vilão aí da conta, né? Então, em relação a aquecimento de água, nós temos vários pontos em relação ao aquecimento de água, né, Christian? Que comem o dinheiro do empresário. Muitos utilizam gás, muitos utilizam solar, né? Muitos utilizam lenha, diesel, pellet e outros até utilizam até energia elétrica, né? Então aí vai para a conta da luz aí o aquecimento de água. Não é verdade, Christian? Exatamente. Existem diversas matrizes energéticas que elas fazem o papel para o aquecimento de água. A bomba de calor, a gente sempre vem de encontro com o quê? Levar para o nosso cliente, levar para o grupo moteleiro, o quê? Economia. A gente vem falar em o quê? O que ele tem hoje? Qual a matriz energética que ele tem hoje? Quão dispendiosa ela é? Quanto o nosso projeto vai levar de economia e qual que é o payback desse sistema. Primeiramente, não se fala em vender nada. Simplesmente a gente quer o quê? Entender. Eu preciso conhecer os motéis, eu preciso conhecer, vamos falar, eu tenho o pulmão, que é o reservatório térmico, onde é acumulada água quente, que depois ela vai para um anel de recirculação que abastece todas as suítes. Nesse ponto, eu tenho que entender como são as vazões, como são os consumos, quais as litragens das banheiras, quais as quantidades de passagem que existe em cada motel. O motel X de Blumenau é diferente do motel Y de São José, que é diferente do motel W de Criciúma. Cada um ele tem uma naturalidade. Uns trabalham com 2 passagens por dia por suíte, outros trabalham com 3, 4. Então, tudo isso influi no que é a real necessidade do cliente, que é o que nós vamos entregar para ele. Bacana. Em relação ao que você tem visto sobre aquecimento de água, quais são os principais geradores de aquecimento de água que você está encontrando aí no teu contato com os moteleiros? O pessoal usa mais o que hoje em dia? Caldeira a gás. Caldeira a gás. Vamos falar caldeira a gás. A gente tem praticamente aí, dentro do universo moteleiro, vamos falar que 75% dele é aquecido com caldeira a gás. O caldeira a gás ele é um grande consumidor, né? Você tem uma grande perca de aquecimento de água utilizando caldeira a gás, né? O maior custo energético é a parte do gás, né? Perfeito. O gás, ele tem o seu custo, porém a gente encontra algumas realidades dentro do mercado que podem nos avaliar em cima disso. Pessoa recebe um projeto, por descuido de conhecimento, ela tem lá 10 aquecedores de passagem, um boiler de 2.000 litros e ela tem uma conta de R$20.000 de gás. Uau! Você entendeu? Basicamente, o que é esse conceito que eu quero dizer? É um investimento pequeno no começo, mas depois eu assumo uma conta muito grande no final, que é onde eu entro com a operação. Então a ideia é sempre a gente equilibrar isso, entender o porquê que está acontecendo, falar para o nosso cliente realmente o que ele precisa, o que ele quer. Porque às vezes o retorno dele está tão bom que ele não consegue enxergar isso daí. Ele não acha que ele está tendo um vilão, porque ele tem água quente. Mas a que custo?
Sim. Hoje as pessoas têm muito que você encontra, mais é aquele aquecedor de passagem ou mais aquele boiler com o queimador grande ali para poder aquecer mais a água, aquecer a água propriamente dita dentro do boiler, né? Deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque, como eu te falei, Christian, no primeiro contato, eu já fui moteleiro e nós trabalhávamos com uma caldeira a gás, com o gás a granel, e a gente trocou. Tiramos o gás a granel, tá? Porque era um investimento muito alto, e fomos para o aquecimento a lenha. A lenha, ela tem uma economia muito grande, porém, a perca calórica é muito complicada. Por quê? E o próprio manuseio da lenha acaba dificultando. Você encontrar lenha no mercado, você utilizar de uma limpeza eficiente, o manuseio, o controle de quem vai operar o trocador de calor, que a gente chama com queimador a lenha, né? Então, assim, a gente teve vários problemas. E aí eu acabei tendo a ideia de buscar uma energia alternativa. Então eu fui atrás de um trocador de calor da Fasterm, foi muito interessante. E me trouxe bastante economia, porque o que eu gastava de lenha, eu pagava a parcela e depois era lucro, né? Então, assim, voltando à minha pergunta, tem muito moteleiro que ainda utiliza a parte do queimador por passagem, como você me relatou. Mas tem ainda moteleiros que tem a caldeira lá, o trocador de calor, que são aqueles queimadores grandões. Então o consumo de gás também é elevado nesse ponto. Não é só pela passagem no momento que está utilizando, né? Porque ele vai aquecer todo o boiler, não é verdade? Perfeito. Aquilo lá a gente chama de queimador atmosférico. Não sabia. Tá, é a caldeira. A gente, como diz ultimamente, é o caldeirão da bruxa. Certo. Certo. Isso daí são feitas adaptações. Por quê? Porque essa caldeira, a capacidade de reservatório, ela era grande e vocês também tinham o que a gente chama da qualidade antiga. Não acaba. O reservatório ele dificilmente se deteriora. Ele é feito com uma qualidade muito boa, um material muito bom. Então, acaba se fazendo o quê? Fazendo o retrofit do queimador atmosférico pelo queimador de passagem. E para você ver como existe um conceito, você não perdeu a sua caldeira, porque ela se tornou um backup. Você continuou tendo lá o seu aquecedor de passagem, virou seu sistema principal, mas, por exemplo, seu hotel está 100%, começou a ter rotatividade, começou todo mundo a usar banheira. Você liga o queimador atmosférico, porque a resposta dele é mais rápida que o queimador de passagem. Sim, é verdade. Entendeu? E a mesma coisa acontece com as tecnologias alternativas, que é o que... Alternativas não, vamos falar mais no termo de sustentabilidade, mais no termos de eficiência energética, mais no tempo de economia, payback mais curto, que é o quê? São sistemas que se interligam com o que já existem e que vão levar a economia para o consumidor final. Que é quem? É o motel, é o nosso parceiro. Sim, com certeza. Ele vai ter uma redução de custos, de investimento, ele vai fazer um grande investimento inicial, porém, lá no final, acaba voltando para ele esse valor, porque é uma conta que ele não paga mais, né? Porque mesmo ele gastando com o gás, ele vai ter o sistema de gás de backup, tendo um sistema a lenha, também vai ter a lenha de backup, porque eu sei que a trocadora de calor da Fasterm, ela é colocada em série, né? Você pode explicar um pouquinho mais essa parte, como seria uma instalação da trocadora de calor? Depois a gente continua no nosso roteiro aqui. Basicamente, a instalação de uma trocadora de calor, eu vou fazer a sucção junto no ponto onde era succionada a água para fazer o aquecimento pela passagem, tá? Ou pelo poço fundo, pelo poço seco, que fica embaixo do boiler, do reservatório ou da caldeira. E vou devolver essa água no ponto médio. Então ela vai passar por dentro da bomba de calor. Princípio da bomba de calor. Eu retiro o ar do ambiente, passo para dentro do meu compressor, retiro o calor que existe dentro desse ar, aqueço ele vai passar dentro de um tubo
que dentro de outro tubo dentro dele vai passar água e vai ser aquecida por uma troca entre paredes. Eu tenho o ar passando por fora e a água passando por dentro, esquentando esse tubo. E ele vai devolver essa água saindo com um delta de 3 graus, trabalhando na temperatura desejada pelo nosso cliente. A gente encontra muito motel trabalhando com 50, 55, 52, 53 graus no acumulador. Tá? E a replicação dos aparelhos, que a gente fala que é em série, ela vai diante da demanda. Eu tenho um motel que tem 30 suítes. E eu tenho um outro motel que também tem 30 suítes. Não quer dizer que a mesma aplicação serve para os dois. Porque eu posso ter um motel extremamente enxuto, trabalhando com vazão de 12 litros por minuto num chuveiro e uma banheira de 250 litros, e tem um outro motel com o mesmo número de suítes, com vazões de 30 litros por minuto e banheiras ou furor de 500 litros. Então, quer dizer, eu vou precisar entender as potências necessárias para poder aplicar para cada um. Exatamente, ou seja, cada cenário é um cenário, né, Cristian? É o que a gente está querendo colocar. A gente precisa entender o que o cliente tem e quer fazer, porque nenhum motel é igual ao outro, né? Então a gente tem que poder fazer algo voltado para aquele motel que atenda a necessidade do cliente. Eu tenho um cliente aqui em Blumenau, e vou usar como exemplo aqui, ele tem lá o motel dele inteiro, uma parte, tem a parte de chuveiros, que é uma parte elétrica, e outra parte que é as hidromassagens, né? Os chuveiros ele não tem aquecido por aquecedor de passagem, mas ele tem as banheiras, as hidromassagens. Então o que acontece? Ele tem lá o reservatório e tem o queimador doméstico, acho que ele deve ter umas 4 unidades do queimador doméstico para aquecer essa água com gás. Então ele está gastando um valor absurdo em gás para poder aquecer essas banheiras, né? Se ele colocar um trocador de calor da Fasterm, eu acredito, e se eu tiver errado, você me corrige, ele não vai ter o gasto necessário para aquecer essa água só quando está passando. E sim, ele vai manter o boiler todo aquecido e também todo o anel, não é verdade? Perfeito, é exatamente isso. A ideia é sempre fazer o acúmulo e a conservação dessa água, para que no momento de uso ela esteja adequada ou ela não tenha perda de calorias e você precise trabalhar exacerbadamente para repor essa água e, às vezes, o cliente ficar insatisfeito porque a água não chegou na temperatura que ele queria. Exatamente. É muito difícil. Exatamente. E a gente ainda tem uma situação que ela é ruim porque o povo é um pouco ignorante e até a gente já deve ter feito em algum momento isso. Eu chego lá e eu não acredito que é feita a asepsia da banheira. A primeira coisa que o cara faz é liga a água quente, enche a banheira, depois esvazia e liga novamente. Isso é uma falha aí do próprio usuário do motel, ou talvez até, então fica a dica, né, moteleiro? Coloca um aviso lá para o teu cliente do teu motel que a tua hidromassagem já foi higienizada com todo o rigor necessário. Assim, você economiza água e o teu cliente vai acreditar mais no que você está colocando, porque você colocou um aviso lá para ele dizendo, a nossa hidromassagem já está higienizada e pronta para o uso. Não é necessário você encher ela com água, até colocando um agravante no uso consciente da hidromassagem. Eu acho que essa pegada ecológica acaba ajudando bastante, né, Cristian? Ajuda bastante. Selos como este motel, ele trabalha com aquecimento 100% sustentável, obtendo selo verde. As matrizes energéticas não são de fontes não renováveis. Isso é muito importante, isso acaba trazendo, porque existe um público, esse público ele existe, e ele é consumidor também. Exatamente. Não adianta a gente achar. Não adianta pensar que todo mundo pensa errado, a gente tem que tentar pensar num uso consciente de todo e qualquer, independente se é um prestador de serviço, eu tenho que ter o meu uso consciente, né? Exatamente.
Bacana. Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Vamos lá, moteleiro, se você tiver alguma pergunta, tem o ponto de interrogação aqui embaixo, faz a pergunta aqui pra gente, interage com a gente. Se está gostando do nosso bate-papo aqui, clica no coraçãozinho aqui do lado, vamos, compartilha com outros moteleiros, avisa o amigo, o vizinho que é moteleiro, para entrar na live aqui com a gente, para aprender mais. Hoje é dia de aprendizado da motelaria. Estamos aqui para compartilhar conteúdo, beleza? Então, se estão gostando, vão dando um joinha aí para a gente saber que o bate-papo tá bacana, beleza? Boa noite, Tibé. Te agradecemos aí a presença, tamo junto, e se tiver alguma pergunta, moteleiro, coloca aqui pra gente, temos o maior prazer de estar respondendo sua pergunta. Sim, Tibé, ela vai ficar gravada sim, tá? Depois a gente sobe ela para o YouTube, mas fica aqui com a gente, será uma oportunidade única de você tirar as suas dúvidas. Lembrando, a nossa live ela é personalizada para quem está nos assistindo, né? Quem está gravado não tem a oportunidade de perguntar, tem só a oportunidade de ouvir novamente, mas quem está aqui com a gente vai poder fazer sua pergunta e nós teremos o maior prazer de responder para você, moteleiro. Bom, vamos lá, Cristian. Já tenho um aquecimento, já tenho uma forma de aquecer a minha água. Como é possível economizar mais? Qual é a margem de economia que eu tenho? Eu acredito que você possa dar esse embasamento para a gente. Uma economia baseada no gás, baseado na lenha e baseado no diesel. Eu acho que o diesel e lenha acho que é muito parecido, né? Mas qual é a vantagem de eu colocar um trocador perante a energia que eu já utilizo para esquentar a água do meu motel? Vamos começar. Em relação ao gás, seja o gás de passagem, o GLP ou seja o GN, a gente chega em economia até 75% do que é gasto. 75%? 75%. A ideia é sempre, eu vou zerar essa conta. Mas esse 75% é líquido, porque eu vou acrescer um pouco na energia elétrica. Por exemplo, a unidade moteleira está gastando R$12.000, um motel aí com 40 suítes, 22 banheiras, em média está gastando seus R$12 a R$15.000 de gás hoje. Isso é anormal no estado de São Paulo, tá? Então a gente acaba trocando isso por uma conta de R$4.000 na energia elétrica. Então a gente está falando, o cara está gastando 15.000, 4, está sobrando 11 líquido. Então a gente está chegando nesses números. Em alguns casos, como algumas situações, por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente encontra o metro cúbico a R$9 do gás. Do gás, R$9 o metro cúbico. Gás. R$9 o metro cúbico. Lá a gente começa a bater 80%, 83% de economia. Agora vamos falar do interessante. Ela vamos falar em cima do diesel. O diesel, a gente fala numa economia líquida aí na casa de 60%. A lenha, a gente tem que entender um pouco melhor o cenário da lenha, que é algumas coisas que o povo não entende isso quando a gente começa a falar. Eu pago X reais no metro cúbico da lenha e compro 50 metros cúbicos por mês. Então esse é meu custo. Não, a gente tem custo não embutido aí, primeiro, a pessoa que alimenta a caldeira, ela é paga, não é? Sim. Quanto que essa pessoa custa por mês? Ela tem que ser embutida nessa conta. Uhum. Área de armazenagem. Você tem que dispor uma área muito grande para você armazenar essa lenha. Quanto que custa esse espaço? Esse espaço ele tem um custo. Fora a insalubridade, fora a proliferação de peçonhas que vivem na madeira. Aranhas, ratos, cobras. Você entendeu? Então a gente tem todo um grau para falar nisso daí. Quando a gente pega uma pessoa e esclarece tudo isso para ela, ela vai fazer uma conta, ela parou para pensar, ela falou, nossa, eu não achava que eu gastava tudo isso. E aí Sim. eu consigo chegar no 60% do diesel. No diesel, isso? Isso. E na lenha? Tu tem algum lenha, cenário da falando, lenha? Tô chegando na lenha no 60% do diesel. 60% também? Também. Nossa, interessante. Hoje também tem alguns trocadores de calor aí, de queimadores, também com pellet. Você já viu algum cenário com pellet também?
Já vi o cenário com pellet. O problema do pellet é o seguinte, é difícil a gente ver uma instalação bem feita. Até hoje, eu encontrei o Hotel Pires, em Balneário de Camboriú, que eu fiz o estudo, a gente empatou. Tá? O que é empatar? Eu ia consumir R$ 3.200, ele gasta R$ 3.200. Então, para ele, naquele momento, não foi vantajoso. Mas é uma coisa que nós já estamos conversando novamente, por quê? Cada vez mais existe um rigor sobre queima de madeira. Sim. E é proibido isso. Em alguns lugares é proibido. A gente tem Foz do Iguaçu como um exemplo muito nítido. O pessoal está mudando para bomba de calor, por quê? Porque estão sendo multados. Os hotéis estão sendo multados. E eles não podem mais queimar pellet, não podem queimar mais lenha. Entendi. Então isso vai muito de região devido à proibição de queima, né? Exatamente. Tá. O Tibek fez uma pergunta. Já temos uma bomba de calor com armazenamento de 3.000 litros. Tenho 35 suítes. Mais um simultâneo eliminaria o gás? Eu preciso entender. Tenho 35 suítes. Quantas passagens você tem por dia? Qual que é a sua média de passagem diária? Ou vamos falar mensal. Sua média de passagem. O que é essa média de passagem, Christian? Esclarece. Quantas vezes ele vende a suíte no mês? Locações. Quantas locações? Locações. A gente aqui fala de passagem. Entendi. Então, quantas locações ele faz? Beleza. Quantas locações ele faz? Aí eu preciso entender. Os seus 3.000 litros, ele está meiando com o gás. Se a bomba de calor está fazendo um pré-aquecimento, se a bomba de calor está fazendo um aquecimento total, em que momento que o gás entra? Pode ser que colocar mais uma zeraria o gás? Sim. Pode ser que mais uma não. 800 suítes mês ele faz, ele comentou aqui. Então, 800 suítes mês, vamos fazer uma continha, 35, se ele vender uma vez 35, ele vende menos de uma vez cada suíte por dia. Sim. Ele tem menos de uma passagem, que se a gente fazer 30 vezes 35, dá mais de 1.000 passagens, correto? Certo. Então ele vende menos de uma vez. Ele comentou aqui que o gás entra no pré-aquecimento. Então ele faz um pré-aquecimento, ele deve fazer um delta, pegando a água de 20, elevando ela até que seria o ideal, até 40, com delta 20 o gás eficiente. Quando você aumenta esse delta, corta pela metade a eficiência dele. Entendi. Tá? Entendeu? Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas tudo depende do dimensionamento. Esse estudo que a gente faz, a gente quer deixar muito bem claro. Eu posso fazer isso através de uma videoconferência com ele pelo Skype. Eu vou fazer uma tomada de informações, ele vai me passar conta de energia elétrica dele, a conta de gás, só para eu entender qual que é o cenário que ele gasta, para mim calcular o payback, para ver se para ele faz sentido. E eu consigo fazer um pré-dimensionamento para ele à distância. Quanto que custa isso? Nada. Nosso papel é levar a informação para o nosso cliente. Show de bola, show de bola. Então fica aí a dica aí, moteleiro. Você quer melhorar ainda mais a economia energética do seu motel, em aquecimento de água? O Christian está à disposição para você entrar em contato com ele. Se você não tem o contato da Fasterm, fala com a gente aqui que a gente passa o contato direto do Christian. Ele terá o maior prazer em te atender e te ajudar a resolver o problema de aquecimento de água do seu motel. Beleza? Em relação a aquecimento, ou seja, você já comentou para a gente aí que é possível economizar ainda mais colocando uma trocadora de calor aí para poder, uma bomba de calor, né? Eu chamo de trocadora porque ela troca o calor com o ambiente, né? Esse é o processo que ela faz, gerando ainda mais eficiência no processo. E hoje, Christian, tem muito motel que está indo para o sistema de energia solar. Acho que quando entra na energia solar, a conta fica linda, né, em relação à economia energética, né? A gente tem que entender um pouquinho a respeito sobre a energia solar. A energia solar, ela vai gerar energia elétrica. Para quê? A gente vai dimensionar a carga para que a pessoa ela possa saber o que ela tem. Primeiro dimensionamento, eu tenho uma caldeira a gás.
O que ele vai dimensionar no sistema fotovoltaico? A motobombinha que tem ali, que consome 30 watts, tá, por hora, porque é ela que vai ser ligada só, porque o aquecedor de passagem em si ele tem uma pilha dentro dele. Entendeu? Então existe um dimensionamento de carga. A hora que a gente começa a falar em aquecimento, através de um sistema de geração de energia fotovoltaica, a eficiência da placa ela cai absurdamente. A gente tem um cenário de placa solar para aquecimento, a convencional lá do início. Ela tem uma eficiência de 60%, 65%. Se eu falar numa placa fotovoltaica para fazer aquecimento de água, ela cai para 17% a eficiência dela. Entendi. Então aí a gente vai falar num cenário de precisar de muita área, um investimento colossal em placa para conceber o todo. Mas Sim. a pessoa zerou o ar-condicionado, as luzes comuns, as luzes das suítes, meu amigo, a economia já é absurda. Imagino, com certeza, né? Então, em relação a utilizar aí a bomba de calor, eu recomendo aí, Moteleiro, eu já tive essa experiência de colocar uma trocadora de calor, nós utilizamos uma só e conseguimos isentar quase zero a despesa de lenha no motel. Ou seja, nós não usávamos mais a trocadora de calor baseado a lenha, tá? Usávamos mais no inverno, obviamente, porque na nossa região Blumenau não é tão quente no inverno, né? Não tem como. Mas pega regiões mais quentes do Brasil, com certeza só a trocadora de calor consegue dar conta do aquecimento total de água do boiler do motel, né? Então nós conseguimos ter uma economia bem interessante. Chegou no final da conta, onde que a conta de energia elétrica praticamente eram 2 ar-condicionado ligado o tempo inteiro no motel para aquecer a água toda do boiler. Nós tínhamos lá um reservatório de 2.000 litros, né? Então nós colocamos em série. Geralmente, Christian, a trocadora de calor ela é colocada em série com outro trocador? Exatamente. Ela vai se colocar em série, onde a gente vai fazer a automação do sistema pré-existente para que ele só entre numa extrema necessidade. Aonde? A elevação principal da água ela vai ser feita pela bomba de calor. A bomba de calor ela trabalha com uma esterese de 3 graus. Então eu tenho o aquecimento até 50 graus, a bomba de calor ela faz a leitura pelos termostatos que são colocados, tem os pontos de medição de entrada e saída. Então assim, ela abre o obturador, leio a temperatura. A temperatura está a 49 graus, ela não liga. E aí ela faz o sistema novamente e vai indo até chegar a 47. 46.9, ela liga, eleva a 50 novamente e desliga. Quando que ela vai... O sistema daí entrou. Eu deixei a esterese do gás somente para ele entrar quando? Quando ele tiver a 44 graus. Se a água baixou para 44 graus, aí ele vai me dar o empurrão desse gap para chegar em 5 graus. Não é mais aquele caminho de 20 para 50. Eu estou falando de 45 para 50. Então, assim, basicamente, o papel de 100% quem vai fazer o aquecimento é a bomba de calor. Numa situação, vamos citar uma situação que isso poderia acontecer. A gente faz um estudo, o motel ele precisa de 5.000 litros de reserva de água a 50 graus. E ele tem 3.500. Sempre funcionou com a caldeira a gás, ele não quer investir porque mais um boiler de 1.500 ele tem um valor considerável. E começamos com a trocadora de calor. Foi indo. Chegou na época fria e aconteceu uma atipicidade do momento, que é o quê? Aumentar a taxa de ocupação. A venda da suíte começou a aumentar. Então, assim, ela sempre tocou com 20 suítes e, de repente, eu tenho 28 suítes, todas as banheiras funcionando. Aí, e isso acaba ocasionando o quê? Numa perda térmica maior pelo consumo, e aí o gás só vai fazer essa ajuda na bomba de calor.
Sim, aí você acaba usando a trocadora de calor convencional, ou seja, o sistema em série, para você elevar um pouco a temperatura já para ativar o trocador de calor na sequência, né? Temos aqui uma Exatamente. pergunta aqui do HP Motel, deixa eu só pegar aqui a pergunta dele. A eficiência do trocador cai muito no inverno? Me falaram que devido à forma que o trocador funciona. Você pode explicar um pouquinho mais sobre essa parte do como o trocador funciona e acontece essa perca no inverno? Então, o que acontece? No inverno, nós temos temperaturas mais baixas que o normal. A bomba de calor ela começa a perder eficiência com temperaturas abaixo de 10 graus. Se a gente pegar o ano todo, quantos dias do ano nós temos com temperaturas abaixo de 10 graus sequenciais? 10, 15 dias? Acho que não chega a isso, né? Talvez regiões mais frias, né? Vou colocar ali regiões mais altas, região serrana. Aí, sinceramente, eu nem não sei se ainda é viável ter o trocador de calor em algumas regiões serranas. Eu conheço uma cidade que não passa de 17 graus, né? Aí é o problema. Nós temos bomba de calor funcionando em Gramado. Sério? Sério, Campos do Jordão. Bacana, não sabia que dava para colocar. Jordão, temos. Ela funciona. A gente recentemente, o ano passado, começo do ano, nós fizemos uma venda para a Rede Mogano em Chapecó, de hotéis, e eles tocam praticamente com bomba de calor os hotéis. Lá, caramba, não sabia. O ano passado, para você ter uma ideia, bateu uma semana de temperatura negativa. O que acontece com a bomba de calor? A energia dela é o ar. Uhum. Então eu vou pegar uma temperatura a 7 graus. E numa região que tem umidade. Qual que é o rejeito da bomba de calor? É um ar frio. Eu pego o quente e jogo frio. Eu jogo ele 7 graus abaixo do que eu peguei. Então eu vou pegar a 7, eu vou devolver a 0. Se tiver umidade, o que acontece com a água a 0 grau? Congela. Então a bomba de calor ela vai ter a condensação, vai fazer o congelamento. Ela tem um sistema de degelo a gás quente que ela para o sistema, inverte, esse gás quente descongela ela, isso dura 45 segundos e ela volta a trabalhar. Sim. Isso é mais para qual período? A gente pega esse período aí ruim, que a gente fala o horário das 2 da manhã às 7 da manhã. Que por incrível que pareça, não é no pico da madrugada, é no pico da manhã que é o horário mais frio do dia. Não sabia também, coisa que eu aprendi agora. Então, vivendo e aprendendo. O horário mais frio do dia é 5 horas da manhã. Entendi. Bacana. Temos uma pergunta aqui da Andrea aqui, né? Boa noite. Mas o consumo de energia elétrica não é grande? Tem um aquecimento solar que não é eficiente e gás. Boiler de 2.000 litros. Gasto muito com gás. Como consigo saber se compensa? Eu vou informar isso para ela, porque, como eu disse, a gente vai estudar o sistema dela e vou falar para ela. Por exemplo, ela está falando que ela gasta muito gás. Ela gasta, por exemplo, 7 mil reais de gás, 4 mil reais de gás, e vai trocar por uma conta de energia elétrica de 1.000, 2.000. Qual que é o tamanho do investimento? Em quanto tempo ela vai se pagar? Vamos fazer só uma analogia. Hoje em dia, se fala em sistema com payback de fotovoltaico, estamos falando aí para geração de energia para os motéis. Estamos falando em quantos meses? Estamos falando em 60 meses? 72? De 5 a 6 anos? Sim. O retorno do investimento, correto? Correto. Nós vamos falar em Fasterm 23, 16. Tem motéis que eu estudei aí na região já, que deu 14 meses o retorno, payback. Até inclusive, eu não sei se ainda existe essa promoção, eu acho que até que não, né? A Fasterm fazia você usar o sistema durante 60 dias e se não economizasse, você podia devolver a trocadora de calor, né? A gente fez a instalação e não devolvemos, não. E a gente fez o parcelamento em 12 vezes, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. E muito antes disso nós já estávamos coletando, porque pegamos um período de verão, onde que o consumo de lenha era zero. Toda a trocadora de calor, ela sustentava todo o aquecimento de água. E até o motel que a gente gerenciava, que eu gerenciava, Christian, todas as suítes tinha banheira.
Então era todo cliente que usava, além da ducha que era aquecida pelo boiler, né? Que pegava a água do boiler, tinha ainda a banheira, que todos os quartos tinham banheira, alguns óbvio, era só a banheira com água, outras tinham hidromassagem. Mas nós tivemos um retorno muito legal em relação a aquecimento de água, tá? Então fica aí a dica para a motelaria. Esse sistema que era feito antigamente, ele se chama comodato, aonde você faz a gente faz a aplicação para você, é feito um contrato. Se em 60 dias não bater a economia que nós falamos, ou 70% dela, a gente retira o equipamento sem perda para ninguém. E se bater essa economia, a gente fatura o equipamento para você, sem problema nenhum. Hoje, dentro da Fastherm, nós temos linhas de crédito que a gente consegue ajustar praticamente com o payback. Ou a gente consegue mostrar que o investimento que você vai fazer, ele é irrisório em relação à economia que vai ser colhida. Entendi. Interessante. Bom, fica aí, então, contato com o Christian aí para poder melhorar ainda mais, sabendo que tem as linhas de crédito que vão te ajudar a fazer esse investimento para a redução da despesa que você já tem no teu motel em relação ao aquecimento de água. Em relação a trocador de calor, você acredita que é necessário ter um outro aquecimento de reserva ou só a trocadora de calor ela é suficiente para poder dar conta do aquecimento de água? Se o dimensionamento, toda a forma que a gente vai fazer o estudo, a gente tem que trabalhar com duas situações. O que é o ideal, que é o quê? 100%. Vamos falar, você tem um motel, o ideal para você é vender 30 suítes 4 vezes por dia. Sim. Isso seria o ideal para todo mundo ter aí, vamos falar, seus 30, 120, mais de 6 mil locações no mês. Mas a gente sabe que isso não chega, né? Vamos colocar não aí, chega. Vamos pegar aí uns... Estamos falando 6 mil, então vamos falar aí de 20, 30%, 40% dessa quantidade aí, dependendo da região do Brasil. Você entendeu? Se eu fizer o estudo baseado no 100%, não preciso usar uma outra matriz energética. Agora, se eu fizer na realidade e de repente essa realidade muda 40% acima do que ele me falou, ele vai precisar de um backup. Por quê? Porque eu não dimensionei 100% da necessidade. Eu estou trabalhando com um hiato aí. Certo. Perfeito, Roberto? Uma condição menor, no caso Exatamente. Do giro normal de motel, né? De um motel. E, basicamente, o motel ele já tem um sistema de aquecimento. Ele não vai perder o que ele tem. Ele vai transformar o que ele tem num sistema de segurança. Sim. Aí, ponderando isso com o tempo, ele pode ter uma racionalidade. Olha, isso aqui está há 6 anos assim, e funciona, e aquele equipamento não usa. Ele desliga ele. Você entendeu? Entendi. Mas é assim, quem tem um sistema, não tem nenhum. Quem tem 2 sistemas, tem um. Porque na hora que um falha, você tem um segundo que vai te sobressair. Porque a maior problema no mercado moteleiro e no mercado hoteleiro é a falta de água quente. Faltou água quente, o hóspede vira as costas, vai embora e quer o dinheiro de volta. Sim, é um grande problema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse eu construir um motel, estou aqui, estou construindo um motel novo hoje, com projeto, tudo, e chego para a Fastherm para dimensionar o meu sistema de água aqui, né? Não sei como vai ser o movimento, espero um grande retorno, né? Mas eu preciso saber como é que vai ser meu investimento em água quente. Se você fosse me indicar como deveria ser, que tipo de sistema alternativo hoje eu deveria estar colocando no meu motel de backup para poder atender? O que você me recomendaria? Isso vai de região para região, mas basicamente vamos tratar. Motel sempre tem muito telhado. Telhado, área útil. Área Sim. útil para quê? Solar. Vamos colocar o solar e para contemplar 100%, tá? Eu preciso de um solar pleno, que durante o dia vai me aquecer 100% da minha demanda.
não adianta você investir num solar que só vai te dar 40% da demanda. Você precisa de 100% durante o dia. E durante a noite, trocador de calor. Esse é o sistema mais eficiente e econômico que existe. O que acontece? Geralmente não se tem área útil para colocar a totalidade de placas, que se é necessário. Então, o sistema secundário, nessa situação que vai ser mais econômico, com certeza, bomba de calor mais aquecedor de passagem e gás. De gás. De gás. O gás vai ser o backup. O gás vai ser o backup. E aquecimento via resistência, via energia elétrica, não é interessante? Ele depende. Depende de algumas situações. A gente tem regiões aí, por exemplo, em Campos Santa Catarina, que o quilowatt é muito barato. Vamos falar lá para cima em São Miguel do Oeste, Xanxerê. Se a gente tem 1 quilowatt barato, aí vale a pena você colocar resistência elétrica assim no boiler. Interessante. Então você poderia colocar algo automatizado, não deu conta, eu aqueço diretamente dentro do boiler com as resistências, é isso? Exatamente. Então hoje, se for tratar em economia e se você for construir um hotel, a recomendação é uma trocadora de calor juntamente com um sistema de aquecimento solar. E ainda se eu quiser um backup, iria para um terceiro, que é a parte elétrica, então. Eu acredito que daí vamos falar nesse terceiro, todo boiler que você pedir, a resistência elétrica já vem. Ah, já vem? Já vem. A maior parte dos reservatórios térmicos, quando você vê, ele já vem. Ele é quase que um praxe fazer o boiler com resistência elétrica. Ah, entendi. Então, teríamos aí 3 sistemas de backup, 2 sistemas de backup, né? Que teriam operando para poder ter uma eficiência energética interessante para nunca faltar água quente no motel. Exatamente. Vamos, como você disse, solar mais bomba de calor. Não cabe ao solar. Bomba de calor mais gás de passagem. Não cabe, o que eu não quero gás de passagem, bomba de calor e resistência elétrica. Já atenderia toda a demanda, né? Exatamente. Em relação à quantidade de trocadores de calor, o que você tem a dizer para a gente aí, também para os moteleiros, que eles devem estar colocando? Eu sei que tem que ser uma conta, tem que ter todo um processo, mas hoje, no exemplo que eu dei do motel que eu gerenciava, nós colocamos um só. Lógico, nós tínhamos aí 16 apartamentos, mas isso tem a ver muito com o número de apartamentos ou o número de locações? Número de locações. Número de locações. Porque, número de locações, vocês vão falar que 16... você venda 3 vezes a mesma suíte por dia. E o de 32 vende uma. O consumo do de 32 é infinitamente menor que o seu. Sim, claro, com certeza. Entendeu? Então, a sua reposição de água ela tem que ser mais rápida. Então, isso não cabe. Por exemplo, a gente tem motéis que tem nossas bombas de calor, como você falou que já tinha. A gente tem, que isso é autorizado falar pelo nosso parceiro e amigo já, o Clóvis Cassiano, do Motel Líbidos. Ele tem nosso sistema. E ele já tinha outra bomba, ele colocou a nossa, porque ele apostou, ficou sabendo que a nossa era mais eficiente do que a que ele já tinha ainda. E está super feliz lá hoje, gerando a economia. Ele tem 2 bombas para tocar o motel inteiro. São 32 suítes, sendo 19 banheiras. Eu conheço o Cassiano. Tenho contato com ele, sei quem é o parceiro lá. Inclusive até mudou o nome do motel dele, ele está fazendo uma coisa bem interessante numa nova linha do motel. E hoje a tendência é uma eficiência energética, tanto energia solar para a parte de energia propriamente dita fotovoltaica e também eficiência na parte de aquecimento de água, que eu acredito que são os 2 pontos chave aí de qualquer motel, né? Com certeza. Hoje sem sombra de dúvida, a energia elétrica para gerar, fazer ele funcionar, fazer iluminação, ar-condicionado e o aquecimento de água, seja qual for a sua matriz. Em relação a consumo de energia, essa trocadora de calor, ela consome, vamos fazer um comparativo aí com o ar-condicionado, enfim, que a gente já sabe qual é o consumo dela. Qual é o consumo de uma trocadora de calor aí em relação a número de ar-condicionados? Olha, para você ter uma ideia, ar-condicionado é muito relativo. Não dá para eu fazer essa comparação. Mas eu posso fazer com... Não, vamos supor que você tem um chuveiro elétrico na sua casa. Certo. Tá?
Esse chuveiro, ele consome de 7 a 7.500 watts por Certo. hora. Uhum. Tá? E ele só dá um banho, perfeito? Perfeito. Tá? Uma bomba de calor, para você ter uma ideia, ela, na mesma proporção de vazão de água, vamos falar numa água que vem da rua, que ela vem numa média de 7 MCA, que é uma pressão muito boa. Uhum. Tá? Uma bomba de calor, ela consome 7 kW, 7.000 watts. 7.000 Menos watts. que um chuveiro elétrico, e ela consegue abastecer, por exemplo, 40 chuveiros. Oi, Christian, deu uma travada ali. Pode voltar um pouquinho ali, ela consegue. Parou no 7.000, no 7.000 Nos watts. 7.000 watts. Tá? A bomba de calor, ela consome 7.000 watts em uma hora, que é menos que um chuveiro elétrico. Uhum. Porém, ela atenderia, na mesma proporção de vazão, 40 chuveiros em uma hora. Uau, em uma hora. Em uma hora. Nossa, aí é uma conta bem interessante aí de economia, né? Exatamente. Se avaliar, pode falar. Aonde que está isso daí? Quando a gente fala em resistência elétrica, existe o COP. O que é o COP? É o coeficiente de performance do equipamento. Uhum. O gás, ele é 85%. Isso é, para cada um que eu consumo, eu devolvo 0,85. Eu devolvo menos que 1. A resistência elétrica, para um que eu consumo, eu devolvo 1. A bomba de calor, o COP dela é 3,3. O que isso quer dizer? Eu sou 330% mais eficiente do que essas matrizes energéticas. Então, para cada 1 kW que eu consumo, eu devolvo 3,3 quilocalorias em energia de aquecimento. Então eu consigo aquecer 3 vezes mais a mesma quantidade de água. Exatamente. Interessante, bem interessante mesmo, não sabia dessa. Então quer dizer que até vale a pena fazer um reservatório de água quente na minha casa e colocar lá uma mini trocadora de calor para poder economizar a água do chuveiro, então. Logo, logo vamos ter para você. Opa, fica aí então, fica interessante. Olha que esse é um nicho de mercado bem interessante aí, Christian. Ter uma mini trocadora de calor para poder melhorar ainda mais o consumo de energia elétrica nas residências daí do Brasil. Cara, isso é um nicho bem interessante. Parabéns aí pela ideia. Isso é um projeto antigo que está sendo dedilhado e ainda está sendo um estudo para 2021. Bacana, bacana. Agora eu queria desmistificar a temperatura da água do chuveiro, da água do banho, né? Todo mundo gosta de tomar uma água quente aí e acha que a temperatura tem que sair do boiler lá estourando. Conta para nós aí em relação, isso não está no script, tá, galera? Isso é uma pergunta que eu tô fazendo aqui, o Christian pode até confirmar, isso não está no roteiro. Isso está saindo aleatório aqui, isso é a parte importante de conhecer um pouco da motelaria, né? Qual seria a temperatura ideal de banho aí e também desmistificar a temperatura que muito moteleiro acha que o boiler tem que sair a 80 graus, lá a água tem que sair quase fervendo lá dentro do boiler. Não, na realidade, se a água num boiler, o ideal ela ficar armazenada a 55 graus. Isso é normal, tá? Cada um tem a sua métrica, mas a água saudável para um banho quente, muito confortável, é 33 graus, porque se a água sair a 50 graus, 55 do boiler, ele entrar debaixo dessa ducha, ele se queima inteiro. É queimadura na certa. Então, sempre tem a mistura com água fria. E a temperatura é 33 graus. Mulher gosta de tomar pouco mais, mas não passa de 36. Então tá totalmente desmistificado aí, sair a água a 80 graus aí do reservatório, tu vai gastar muito mais água fria para deixar a água num banho de temperatura aceitável pelo corpo humano. Exatamente. Então. O consumo de água ele vai ser maior. Porque até você temperar isso, já se ficou a ducha lá aberta, jorrando água até acertar isso daí. E quando a água está caindo e não tem ninguém tomando banho, essa água está indo pro ralo. É dinheiro que está indo embora. É verdade, então, assim, é verdade. Tá? Boiler também tem um outro problema. Todo boiler, todo reservatório térmico, ele tem um suspiro. Que é o quê? Para extravasar um pouco a pressão. A água acima de 60 graus dentro do boiler, ela começa a sofrer evaporação.
e começa a evaporar pelo aquele suspiro. E o que você começa a ter quando evapora? Você começa a ter troca de calor. Você começa a perder temperatura dentro do boiler também. Além de que, se o boiler não foi feito para armazenar água a 80 graus, ele está sofrendo uma pressão. Ele vai começar a deformar também. Ele vai começar a todas as soldas dele começar a ter microfissuras e ele vai vazar. Então, o ideal é manter dentro de um padrão aí de até 50, 58 graus aí dentro do boiler para poder ter uma boa quantidade de água quente aí. E também vai que acontece de ligar 3, 4 hidromassagem ao mesmo tempo, né? Então, manter nessa quantidade é interessante e também mantém uma qualidade aceitável de água, né, Cristian? Exatamente. Legal, legal. Então, nós estamos chegando à nossa reta final aí da nossa live. Quero agradecer você, Cristian, pelo seu tempo. Foram informações preciosas aí para a motelaria. Gostaria que você deixasse uma mensagem no final aí e já agradeço a você, a Nautilus, ao pessoal da Fasterm aí, que foi muito bacana aí para a gente poder compartilhar esse conteúdo rico para a motelaria. Pessoal da motelaria, uma coisa que a gente tem que é culpa nossa o mercado desconhecer a trocadora de calor. Então, isso é uma camisa que a gente veste e vai até vocês para levar essa tecnologia, para fazer o estudo para vocês. Isso não tem custo. Tá? Fiquem tranquilos, ninguém vai chegar depois para apresentar uma conta para você porque te entregou um documento. Fique tranquilo, a gente vai levar o conhecimento, explicar tudo o que foi feito e, se fizer sentido para você, a gente segue daí com uma proposta comercial. Caso contrário, conhecimento tem que ser passado adiante e você tem que saber. Porque, como eu já disse, eu já fui em motéis, eu já fui em hotéis, eu já fui em hospitais, eu já fui em torres residenciais que, para que você tenha uma trocadora de calor, você precisa ter uma central térmica. E eu já me deparei com sistemas que empatam ou estão tão bem equilibrados que não faz sentido ter a mudança. O que eu fiz? Eu fiz uma consultoria gratuita e informei para ele que, se ele estava querendo investir no aquecimento de água, leve seus esforços para outro fator, porque nesse daqui dele está perfeito, ele não precisa mais. Então a gente preza muito pela honestidade e clareza, onde, se vocês ouvirem falar da gente, eu estou falando da gente aqui porque é uma gestão nova, de 2017 para cá, a Fasterm ela foi desfeita e reconstruída num novo modelo de atendimento e excelência. Bacana. Então, muito interessante essa nova linha de vocês aí, Cristian. Quero parabenizar vocês e quero agradecer a todo o moteleiro aí que esteve com a gente, quem esteve com a gente até o final e também quem vai assistir essa live gravada aí nos nossos canais aí do YouTube e também aqui no IGVTV. Um grande abraço para todos aí. Muito obrigado, Cristian. O pessoal gostou aí da live. Foi muito bacana compartilhar ainda mais conteúdo. E fica a dica aí, moteleiro, dica do Baca. Quem quiser ter esse estudo, essa consultoria aí de aquecimento de água no seu motel, entre em contato com a gente se você não conseguiu o contato do Cristian, que eu mesmo mando o WhatsApp dele direto para você, moteleiro, para que ele possa te ajudar ainda mais economizar e ter esse selo de economia energética para você ser mais autossustentável no seu negócio. E conte com a gente. Estamos aí trazendo todo conteúdo, toda semana para a motelaria. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e seguimos aí à disposição de todo mundo. Grande abraço, pessoal. Valeu, Cristiano. Até a próxima. Valeu, Bacá. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima semana. Agora teremos lives semanalmente aqui no nosso Instagram. Grande abraço. Valeu, Felipe. Voltamos a conversar qualquer dia desse. Muito obrigado pelas suas considerações aí, o pessoal do HP Motel. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.